Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo, à nossa matéria de legislação penal especial. Estamos falando dos crimes ambientais, dos crimes contra o meio ambiente, Lei 9.605/98. E estamos falando da dosimetria da pena aos condenados por crimes ambientais e estamos falando das agravantes. Circunstâncias que possuem relação com o crime não estão descritas lá no tipo penal, mas servem para aumentar a pena, não podendo ultrapassar o máximo. A gente tem agora o inciso 2. O inciso 1 nós já vimos, foi a questão da reincidência. E agora o inciso 2, que fala ter o agente cometido a infração. Essa infração, meus amigos, são os crimes ambientais que nós temos. Para obter vantagem pecuniária. O que é vantagem pecuniária? Lucro. Lucro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: nem todo crime ambiental visa lucro ao agente. Tem crimes ambientais que o indivíduo não visa o lucro. Por exemplo, maus tratos aos animais. Mas se ele maltratar um animal, por exemplo, certo? Ou participar, sendo cúmplice, por exemplo, numa rinha de cachorros, e essa conduta visar o lucro dele, vai incidir uma agravante. Então, nem todo crime ambiental visa lucro, mas se visar o lucro, a agravante incide. Fácil entender, né? Segundo, coagindo. Aqui fala coagindo outrem. Amigos, ninguém coage a si mesmo. Então aqui nós temos uma redundância. O que é uma coação? Coação é ligar uma pessoa a outra por um vínculo psicológico. Então nós vamos ter aqui, na verdade, o coator e abaixo o coagido. Para quem vai haver o crime aqui e quem vai ter a agravante? Esse cara aqui, o coator. E esse aqui, esse não responde por nada. Por quê? Porque ele foi coagido aquilo. Ele sofreu uma ameaça para fazer aquilo. Ele foi apenas um instrumento para a prática do crime. Então, quando diz coagindo o outrem para execução material da infração, lembrem. Lembrem, e é importante, estamos falando do coator. Esse cara, ele não pratica o crime, mas ele faz com que alguém pratique, certo? Pela covardia de não ter aqui o culhão de ele mesmo praticar a conduta, ele é merecedor da agravante. Letra C, afetando. Afetando é gerando dano, certo? Isso é afetando. Ou expondo a perigo. Expondo a perigo é o quê? Ameaça de dano, colocando um bem jurídico ambiental em risco. Colocando um bem jurídico ambiental a perigo. De maneira grave. De maneira grave é um aspecto normativo, subjetivo, é o juiz que, no caso concreto, vai analisar se houve a maneira grave e vai fundamentar na sentença. A saúde pública ou o meio ambiente. Vejam, não é expor a perigo a vida de alguém, o patrimônio de alguém, a administração pública, não. É saúde pública, é esse bem jurídico, ou o meio ambiente, que é o que a lei realmente trata, certo? Letra D, concorrendo. A expressão concorrendo, ela é ampla.
A expressão concorrendo é ampla. Por que ampla? Porque concorrer pode ser, por exemplo, dar um auxílio. Porque concorrer pode ser, por exemplo, executar. Porque concorrer pode ser, por exemplo, auxiliar, ordenando. Concorrer para danos à propriedade alheia. Ou seja, para que a gente tenha um crime ambiental, prestem muita atenção nisso. Para que exista um crime ambiental, um delito ambiental, é preciso que o sujeito passivo seja indeterminado. Ou seja, é o meio ambiente. Certo? Tem que ser o meio ambiente. Todavia, pessoal, muita atenção agora. Se, além desse perigo ao meio ambiente, à coletividade, uma propriedade alheia, individual, for lesada, nós temos uma agravante. Acaba sendo pior, certo? Meus amigos, eu preciso trocar a bateria. Percebi que está piscando. Segurem aí que eu já volto para prosseguirmos.